Boa noite a todos, boa noite, amada igreja, também a você que está nos acompanhando em casa. É com a honra, para a honra e glória do nosso Deus, que nós iniciamos mais um culto para o louvor da sua glória. Possamos assim iniciarmos esse culto com uma oração em agradecimento a Deus, também para que Ele possa ser conosco durante toda essa programação. Oremos. Senhor Deus e Pai que está no céu, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia estar na tua casa, por mais uma oportunidade que é para cada um de nós, Senhor, te cultuarmos nesse domingo tão especial, Senhor, para a tua igreja, que se trata da comemoração da Páscoa, Senhor, da instrução que o Senhor nos deu para que possamos celebrar a Páscoa. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, pelo sacrifício na cruz, por cada um de nós, Senhor. Obrigado pelo teu amor, o que a tua igreja te agradece, Senhor, e nós pedimos também que esteja conosco durante toda essa programação, que possamos ser usados por ti para o louvor da sua glória. É o que eu te peço e agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A palavra de Deus nos diz que Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, lá em 1 Coríntios 15, 3, versículos 3 e 4. Então, esse domingo é um domingo muito especial para a igreja. Nós temos celebrado, a Páscoa, tem um significado muito importante para cada um de nós, porque Cristo, Ele morreu por nós para que nós pudéssemos ser salvos, dos nossos pecados, e assim pudéssemos ter acesso a Ele. Então vamos iniciar cantando um hino 191 do Voz de Melodia, Ressurgiu. Eu gostaria de pedir a ajuda nas nossas irmãs Isabelle e Plícia para ajudar a entoarmos esse cântico. Obrigado, irmãs. Vamos assim dar continuidade fazendo uma leitura bíblica que se encontra lá em Êxodo. Êxodo, você que está em casa também nos acompanhe. Livro de Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 ao 8. Êxodo 12, 1 ao 8, diz assim:
Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Oremos. Senhor, obrigado, Senhor, pela instrução à Páscoa, Pai. Nós sabemos que as coisas que estão escritas na Tua Palavra, Senhor, elas sempre apontaram para Cristo, Pai. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz e pelo Teu grande amor por cada um de nós, Pai. Obrigado pelo sacrifício, Senhor, por morrer por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter vida em Ti. Obrigado, Pai, por tudo, Senhor, que agradecemos também e te pedimos, Senhor, que esteja cada dia mais com a Tua igreja, em todo o tempo, Pai. É o que eu te agradeço e peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nessa vez, né, agora, eu chamo também as duas irmãs, né, a Clícia e a Isabelle, para nos ajudar com o cântico. É o hino 21 do HL, Divino Amor. Maravilhoso amor que
ainda temos mais um hino para cantar, o número 22 do HL, Jesus Chegou. Vamos fazer uma oração, irmãos? Senhor Deus e Pai que está no céu, obrigado, Senhor, pelos cânticos que foram cantados a Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar cada dia mais conosco, com a Tua igreja, com cada família, Senhor, que está nesse momento fazendo os seus cultos nos lares, Senhor. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento difícil, Senhor, onde nós temos um vírus, Senhor, no ar, que está cada dia mais contaminando as pessoas. Mas te pedimos que o Senhor proteja a sua igreja, que possamos cada dia mais crescer em união, Senhor, que logo, logo, Senhor, possa passar, Senhor, toda essa crise na saúde, Pai. Cada família que esteja nesse momento te cultuando possa estar com os seus corações abertos para ouvir a Tua palavra, para Te louvar, e que cada um de nós esteja disposto, Senhor, a aprender mais de Ti durante toda a Tua palavra, Senhor, que possamos buscar cada dia mais ouvi-la e meditar nela, Senhor. Nesse momento que o Senhor possa ser com cada um de nós, ser com o pastor que trará o estudo bíblico dessa noite, que nós possamos sair daqui, Senhor, da igreja, também edificados, e também as pessoas que estão em casa também possam, ao final da mensagem, estar edificadas por meio da Tua palavra, Senhor. Esteja com cada um de nós, é o que te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.
Nesse momento eu chamo o pastor que vai trazer a nossa reflexão dessa noite. Boa noite a todos. Quero dizer aos amados que estamos alegres, satisfeitos, por estarmos na casa do Senhor nosso Deus, e aqui vamos transmitir o recado de Deus aos corações. Peço aos amados que abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 12. Que a graça e a paz de Deus seja com todos. Quero agradecer a Deus, e nós vamos estar vendo aqui o que é a Páscoa, transmitindo a Páscoa aos amados irmãos e amigos. Então, a Páscoa, estarei lendo o versículo 5, e depois estarei orando mais uma vez. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Pai, em Tua presença, agradecidos, ó Deus, pela Tua bondade e pelas Tuas misericórdias, Pai. Venha, ó Pai, estar nos ajudando, Pai, a entender, compreender qual o significado da Páscoa. Que cada coração, ó Deus, sem Cristo, entenda que não existe Páscoa sem Cristo, porque Cristo é a nossa Páscoa. Ó Deus amado, eu te peço, Pai, que a Tua palavra encontre guarida, um lugar especial em cada coração. Eu oro, Pai, agradecido por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Como eu iniciei falando sobre o que é a Páscoa e o que significa a Páscoa, passagem, ela significa libertação do povo de Israel, significa saltar, passar por cima, poupar, aquele povo foi poupado também. No entanto, quero pensar que como foi a Páscoa instituída por Deus, nos últimos dias do povo de Israel, estando ali sendo escravizados pelo Egito, 430 anos sendo escravizado, e nesse capítulo aqui, como já tem acontecido as pragas, quero pensar que existe também a questão do Israel, o povo de Deus, sendo abrigado, sendo protegido pelo próprio Deus, e Jesus Cristo sendo ali o símbolo do Cordeiro Pascual. Então vemos ali anteriormente as pragas, o juízo de Deus sobre o povo do Egito, que Deus ali mandou. No entanto, nos dias de hoje também sabemos que Deus, Ele pune aqueles que não querem crer em Jesus Cristo, não confiam em Jesus Cristo e não vão crer ainda, mas podemos pensar que eles estão fora da vontade de Deus, não crendo no Filho de Deus, e vai vir o juízo vindouro, como veio para aquele povo, vai vir também para este. Mas a minha oração é que cada um entenda, compreenda que deve se abrigar, e abrigar nesse Cordeiro, o Cordeiro que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o meio de cada um de nós nos valermos, dizendo: eu estou abrigado em Cristo Jesus, Ele sim é a minha proteção. Está aqui escrito no capítulo, o qual estarei lendo no versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito. Foi na terra do Egito em que Deus instituiu a Páscoa. Para quê? Para que eles pudessem falar, como diz no versículo 6. Ele disse, o que Deus quer? Deus quer que as pessoas entendam o que é a Páscoa. O verdadeiro Cordeiro Pascual é Cristo. E a pessoa, na realidade, começa a viver. Muitas pessoas começam a viver e não compreendem o que é Páscoa, e vai vivendo, e os pais estão em falta com seus filhos, porque falta a Bíblia, falta o estudo da palavra de Deus. O cristão que conhece a Bíblia, ele tem que ensinar a Bíblia aos seus filhos.
Eu nasci em um lar não cristão, então até os 20 anos não conhecia a Bíblia. Não vou culpar meu pai, mas sim a minha família, aonde estava, aqueles que conheciam de Cristo. Mas muitas pessoas começam a viver e pensam que estão vivendo para Deus e vão cultuar a Deus, mas é a realidade que elas estão desfrutando da vida delas e não da vida de Deus, não da vida de Deus, porque elas estão proporcionando para elas o quê? Não é Cristo não, é o bem-estar para elas mesmo. Cristo está fora da vontade delas. Mas nós devemos entender aqui que a Bíblia nos proporciona o ensinamento prescrito por Deus. Moisés e Arão tinham que passar, tinham que ensinar, que ali agora entraria em um novo calendário. É como se Deus mudasse e dissesse: agora, vocês de hoje para adiante, vocês vão ter uma nova natureza. É isso que acontece na vida daquele que crê em Jesus Cristo. Isto é uma fé exclusiva para Jesus Cristo. Isto é maravilhoso, abundante em nós entendermos as ordens prescritas de Cristo, de Deus em Cristo Jesus, que Deus quer que tenhamos a nossa fé em Cristo Jesus, exclusiva para Ele, no Cordeiro, naquele que foi morto, sim, mas que a congregação, a igreja hoje entenda, o Israel de Deus e a igreja de Deus também, sim, mas ali tendo todo esse respaldo de estar praticando a palavra de Deus, a santificação, a separação, nos apresentarmos a Deus sem defeito, sem pecado, todo um significado, sim, é isso que Deus quer, irmãos. Isto é cada um dos servos de Deus, tendo como abrigo o Cordeiro, o sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro ali que derramou seu sangue. Nós podemos dizer que é por meio da fé, a fé em Cristo Jesus, a fé em Cristo Jesus, um Cordeiro que ele é de Deus, ele foi representado em muitas situações, desde Gênesis a Apocalipse é falado sobre o Cordeiro, um Cordeiro que ele viria a ser o Cristo Jesus, o Cristo, e nós sabemos que é só pela fé. Uma pessoa se torna cristã, se torna crente em Jesus Cristo, Filho de Deus, quando ele entende que o Espírito Santo de Deus está falando com ele, então ele diz: eu quero ser liberto, eu quero receber a graça de Deus, eu quero receber Jesus Cristo. Então ele tem uma nova vida, como diz Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Romanos 8 vai dizer que uma pessoa é condenada quando ela não tem Cristo, mas ela é liberta quando tem Cristo. A Bíblia diz lá em Romanos 8, 1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. É uma nova vida agora, uma nova criatura. Ele recebeu a graça de Deus. É isto que Deus queria e quer que cada judeu, que cada gentil, que cada publicano, que cada pessoa creia em Jesus Cristo, creia dizendo: eu quero sim o Cordeiro de Deus, eu quero ser guardado pelo o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro que deu o seu sangue, ele derramou o seu sangue para nos resgatar. Entenda, Jesus Cristo, ele é o inocente, ele nos trouxe salvação. E pensando nesse versículo 8, como li, eu quero pensar o seguinte: imagine que nós estamos em um país que tem a pena de morte, e o que vai acontecer é que, passando naquele corredor, naquele local, hoje é o seu dia, e chega alguém e diz: não, deixa ele, porque ele é inocente, pelo sangue de Cristo ele é inocente. O que significa uma frase: não, olha, não, esse aí não, esse é inocente, ele é inocente, já foi pago a dívida dele. Se você estivesse no corredor da morte, como muita gente está, aquelas pessoas que não têm Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, estão nos corredores da morte, e nós também, mas temos uma diferença. A diferença é que nós temos esperança, e aqueles que não têm Cristo Jesus não têm esperança, estão condenados à eternidade sem Deus, sofrimento sem Deus. Isto é desobediência a Deus. Desobediência. Deus quer que obedeçamos o seu evangelho, obedeçamos a palavra dele, a ordem santa de Deus.
é que cada um obedeça. Obedeça. Sem Cristo não tem vida, sem Cristo não tem esperança, sem Cristo não tem uma vida após a morte. Mas graças a Deus que Ele nos declarou, Ele falou, Ele disse: vocês são inocentes, crendo em Jesus Cristo, confiando em Jesus Cristo, vocês são libertos pelo sangue de Cristo. Livre de quê? Do pecado, porque nós nascemos no pecado. Mas Deus, que é divino, sim, Ele enviou o seu Filho amado, conforme a palavra de Deus Ele mandou. O versículo 2 do capítulo 8 vai dizer lá, porque diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nós estávamos mortos em delitos e pecado, como diz Efésios 2:1. Mas aqui, irmãos, diz: pela lei do Espírito, Espírito de vida. Esse Espírito de vida é o Espírito Santo de Deus, que estava antes presente na criação do mundo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, precisamente. O Espírito de Deus pairava, e Ele estava ali, poderoso e ativo, como está hoje também. O Espírito Santo de Deus está aonde? Ele está na terra. Ele está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Cada cristão que recebeu Jesus Cristo deve estar trabalhando para Cristo, não sendo negligente, não sendo covarde, no sentido de não estar vivendo suas vidas para Deus, ensinando a sua família, ensinando seus filhos, ensinando seus pais, seus avós. Sim, é nosso dever. Se nós necessitamos, irmãos, se fomos salvos, sim, necessitamos cada dia mostrar Cristo, seguir Cristo Jesus. Isso é o que a vida, é o que Deus pede. Me siga, me imite, faça valer Jesus na tua vida. Não tenha o nome de Deus em vão no teu coração, na tua mente. Se o Espírito Santo de Deus, como diz no versículo 11, vai dizer, de Romanos 8:11, vai dizer ali, irmãos: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aqueles dos quais mortos ressuscitou a Cristo. Deus ressuscitou a Cristo. E continuando o versículo, diz: também vos vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que agora habita em vocês. O Espírito Santo de Deus habita em nós, e se Ele habita, temos que mostrar Cristo. Temos uma luta constante, sim. Essa luta constante, ela é manifesta no dia a dia, mas o Espírito Santo de Deus é o Espírito da promessa, e esse Espírito da promessa é a garantia de que nós temos vida eterna, uma vida para quem crê, uma vida dos que creem. Todo crente que tem uma vida, ele deve ter uma vida abundante, de confiança, de firmeza. Em João capítulo 10, versículo 10 vai dizer sobre o Satanás, que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo automaticamente Ele vai dizer: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. A vida do crente, ela é uma vida de esperança, é uma vida de conformidade com a palavra de Deus. Cordeiro, como foi a primeira Páscoa? É isso que estamos tratando aqui. O que é a Páscoa? É Cristo Jesus em nossos corações. Aqueles que não têm Cristo não têm Páscoa. Eles pensam que estão vivendo uma Páscoa, que eles estão pensando também que pode ser o quê? Pode ser ovo, pode ser chocolate. Mas sabemos também, irmãos, que é família. Páscoa é família. Sim, é família. E é isso que Deus pede. Deus pede que a Páscoa ela seja lembrada, ela seja notória, em que nós devemos estar vivendo para Deus, como foi instituída a primeira Páscoa. Moisés e Arão, na terra do Egito, eles tinham que passar dizendo: olha, vocês precisam crer que Deus vai nos tirar daqui, nos libertar. E o Cordeiro, Jesus Cristo, foi escolhido por Deus. Ele veio de Deus. Ele veio de Deus. Versículo 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais,
Um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. É interessante notarmos que aqui é família. Lá em Gênesis, capítulo 4, vai dizer, que ali de 1 até o 10, vai dizer sobre Abel, vai dizer que era um cordeiro por pessoa. Eles ofereciam também, o povo de Israel também, mais tarde, eles ofereciam, era um cordeiro por pessoa, depois é um cordeiro por família, ou um cabrito. No entanto, Deus quer que a família seja sempre ali, salva, protegida, cuidada por Ele. Não deixe os seus entes queridos saírem do foco, saírem de Cristo Jesus, não. Não deixe, não permita. Ore por aquela pessoa, falem abertamente para eles, que eles precisam sim darem suas vidas, reconhecerem que são pecadores, que precisam sim da graça de Deus, de Cristo Jesus, do Cordeiro sem defeito, porque era para oferecer sem mancha, sem defeito, de 1 ano, e muitos estavam oferecendo erroneamente, mas não tem nenhum cordeiro, porque ali os cordeiros, animais, sempre eram um simbolismo, em que o homem pecador, ele colocava a mão, dizendo que estava transferindo o pecado dele para aquele animal, e o animal teria que ser morto. Cristo veio para ser morto pelos nossos pecados. Ele veio, Ele nasceu, e Ele morreu, e Ele ressuscitou. Temos que entender e passar as verdades, os fatos verídicos, o ensinamento da palavra de Deus. É simples, mas temos que ensinar. A vida de um homem não é realmente uma vida de interesse, quando ele não olha a palavra de Deus, quando ele não olha o Criador dos céus e da terra. Ele pensa sim que está vivendo para ele mesmo, e ele está assim, mas Deus está abençoando ele em todas as formas, todas as maneiras, sim. Mas é notório o conhecimento da salvação, o conhecimento da Bíblia, de que ele não é nada, ele não é perfeito, ele precisa sim estar em alguém, está naquele que é o Salvador, naquele que diz: coloque sangue na porta, coloque sangue nos umbrais da porta, em 3 lugares, e o anjo da morte vai vir. Mas esse cordeiro, sim, porque ele é sangue, ele derramou. O simbolismo é que naquela vida que creu em Jesus Cristo, o anjo da morte não vai tirar o primogênito, não vai tirar a tua vida se você não tem Cristo, porque é Cristo Jesus, ele derramou o seu sangue. Ele derramou, versículo 7 diz: tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na vega da porta, dos 2 lados e em cima, nas casas em que comerem. E tem que comer todas as pessoas da casa. Se for grande ali, chama o teu vizinho, vai calcular quantas pessoas tem. No versículo 4, a família é a base de estar diante de Deus, na presença de Deus, no que Deus quer. Que cada um louve a Deus, cante a Deus, se apresente a Deus, dizendo: nós conhecemos, nós sabemos o que é a Páscoa. Qual o significado da Páscoa? O sangue precioso do Cordeiro, do Filho de Deus. No versículo, mas para isso nós temos que entender que nós somos pecadores, como já falei do versículo de Efésios capítulo 2, versículo 1, nós éramos pecadores, e Cristo nos deu vida. Cristo dá vida a pecadores, aqueles que não estão mortos em delitos e pecados. O versículo 4 vai dizer que nós somos salvos de Deus, porque Deus até então, Ele olha para o homem dizendo: vocês estão separados de mim, vocês são inimigos da cruz de Cristo, porque a partir do momento que não crê em Cristo Jesus é inimigo, mas quando crê em Cristo é filho por adoção, sim, o próprio Filho de Deus. Deus providenciou a salvação no próprio Filho, como alguém disse. Imagine só o Pai, Deus Pai, matando o Filho, destruindo o próprio Filho para ter um relacionamento com o ser humano. O ser humano só tem que aceitar o sacrifício do Filho, é isso que ele tem que fazer. A graça de Deus em Cristo Jesus. E mesmo assim muitas pessoas não compreendem, não querem, não recebem, não querem receber. E hoje nós temos livre acesso, como diz Hebreus capítulo 10, 18 a 20, vai dizer ali que nós temos livre acesso a Deus, porque quem abriu
essa porta aos céus foi Jesus Cristo. No versículo 18 diz que nós temos acesso. Efésios 2:18 vai dizer que nós temos livre acesso. Eu estarei lendo o 18, Efésios 3:18, diz assim: nós temos livre acesso a Deus. Efésios 2:18 diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, o Espírito de Deus. Um acesso. Que acesso é esse? Antes nós não tínhamos, porque éramos pecadores, mortos em delitos e pecados. Agora não, agora nós, tanto judeus como gregos, como gentios, têm acesso à família de Deus agora. Somos cidadãos dos céus, nós não somos mais estrangeiros, nós somos peregrinos sim, mas somos da família de Deus, como diz o versículo 19. Assim já não sois mais estrangeiros, peregrinos, mas sois concidadãos dos santos. Somos santos, somos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram, mas nós sabemos, nós devemos crescer em Cristo Jesus. Os judeus rejeitaram, mas é nossa habitação o Espírito Santo de Deus. Em capítulo 3 de Efésios, versículo 12, estarei lendo, Efésios 3:12, vai dizer assim: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso, eu estou lendo o versículo 13, é o 12, não, está certo, é o 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, em Cristo Jesus. Portanto vos peço, essa fé que temos em Cristo Jesus, essa ousadia que temos em Cristo Jesus, ele pede, Paulo escrevendo aos Efésios, ele pede que não desfalecemos com as tribulações, as notícias, não, ele pede, ele ora, ele diz, por isso estáis vós mostrando a glória de Deus em vossas vidas, ficando firme em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Fiqueis firmes em Cristo Jesus, por meio de Cristo, só Cristo, Ele dá o acesso ao Pai, a Deus. Antes disto, nós estávamos condenados, eu estava condenado, eu era morto, delito e pecados, existia juízo, sim, e eu não sabia, eu era morto, mas Deus chegou até mim, e me salvou. Eu era alienado, eu não sabia nada de Deus, mas Deus me fez entender a sua história, a história de Cristo Jesus, a história de um cordeiro que se deu. Nenhum cordeiro, ele era perfeito, mas eles traziam, sim, mas o cordeiro perfeito é Cristo Jesus, é Ele, porque até então muitas pessoas oferecem cordeiros, ainda estão fazendo sacrifício, sim, mas a vida de um homem sem Cristo é uma vida vazia, é uma vida sem esperança, é uma vida de tristeza, alegria passageira. Ainda que na sua opinião, você pode pensar, você pode agir, dizer, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que tenho bens, eu sou uma pessoa que faço várias atividades, eu sou uma pessoa honrada, amém, isso é bom. Você é uma pessoa, pode dizer que eu sou rica, pessoas ricas, pessoas que estão nos prazeres, pode sim, tem vários atrativos de vida, de várias outras coisas, mas assim que Deus o chamar, Deus chamar a sua vida para uma prestação de conta, para as coisas que Deus concedeu a você, sendo você incrédulo, quando Deus pedir para examinar a sua vida, examinar à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, será que a balança vai pesar por qual lado? Qual lado? Irmão e amigo, pense nisso. Não seja mais um vazio, não seja uma pessoa sem esperança, tenha esperança, porque creio eu que é uma coisa horrível, viver nesse mundo, viver uma vida, e chegar o tempo de prestar contas com Deus,
e ser um tempo inútil. Um tempo inútil. Existe uma ilustração, um fato, que um homem foi visitar uma cidade, e naquela cidade ele foi para um cemitério. Ele passava ali e via um cemitério, e ele olhava cada placa, cada local, e o que tem ali naquelas placas são o nome da pessoa, e tem lá a data aonde ele nasceu, 1910, e tem um tracinho. Esse tracinho é aonde muitas pessoas ainda estão vivendo. Esse tracinho significa muita coisa, mas é só um tracinho que tem lá, porque podemos dizer lá 1974 a 2021, a 2020 ou até 2020 amanhã, mas é só um tracinho. Eu quero que você pense nesse tracinho. Esse tracinho simboliza a tua vida, a minha vida. Como você está vivendo ela para Deus? Aquele tracinho significa muita coisa para Deus. Como é que você está vivendo sua vida? Não seja um servo inútil. Ou então, se você não tem Cristo Jesus, diga: eu quero ter esperança. Eu não quero ser vazio, eu quero ter esperança. Eu quero estar preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Eu não quero ser indigno. Porque tem muitas pessoas que vão pensar: não, mas eu não sou digno de receber Cristo. Se você confessar seus pecados, sim, Jesus quer que confessemos nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. É isso que quer o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quer sim tirar. Ele quer que você confesse Ele. Ele quer que você confesse. É isso que Ele quer. Confessar é dizer: Senhor Deus, eu quero a Tua cabeça. Senhor Deus, eu quero andar nos Teus caminhos. Eu quero andar, sim, nos Teus caminhos, manhã, noite e dia, todo o tempo andando para o Senhor. Em João capítulo 3, versículo 36 vai dizer: aquele que não crê no Filho não verá a vida. Tem que crer no Filho de Deus, nesse Cordeiro. Ele sim é o Salvador, é o Senhor. Os homens falam muito de gozar a vida, como meu primo também e outros mais, e se lançarem ao mundo, se lançarem nas coisas que o mundo oferece, viagem, conhecer o país, conhecer outros lugares, é bom, mas é muito mais ter Cristo. Ter Cristo. Não se esqueça de Cristo. Estou frisando aqui para você não se esquecer de Cristo. O único meio de você ver tudo é ter uma vida em Cristo Jesus. É você ter sua vida em Cristo Jesus, no Filho de Deus, crer no Filho de Deus. Em João capítulo 5, versículo 12 diz: quem tem o Filho de Deus tem vida. Quem não tem, não tem vida. Vida só em Cristo Jesus. E bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 32:1. Salmo 32:1. Somente em Cristo Jesus nós podemos ter vida. E foi Ele quem deu vida. Ele deu vida ao povo de Israel. Ele é o escape de Israel. Ele é o escape dos gentios. Ele é o escape nosso. Foi Ele escolhido por Deus para morrer em nosso lugar, porque nós nunca iríamos satisfazer a vontade de Deus, porque nós estamos na carne, no pecado, e o sangue nosso, e aí, nós fomos criados no pecado, mas o sacrifício de Jesus Cristo, Ele foi perfeito, Ele foi de um cordeiro perfeito, os pães asmos, sem fermento, sem pecado, Jesus se ofereceu a Deus sem pecado, e nós temos que nos preparar para estarmos nos dando para Deus cada vez mais. Além do cordeiro, dos pães do que é apresentado, também nós temos que ver as ervas amargas, que simbolizam o tempo de escravidão, é o tempo de arrependimento. Como é difícil uma pessoa confessar Cristo. Eu fico imaginando que as pessoas preferem morrer a se pronunciarem diante de Deus ou de outras pessoas, dizendo: olha, eu sou pecador, eu pequei. É muito vergonhoso, mas muito mais vergonhoso vai ser se apresentar diante de Deus. Deus vai mostrar para todo mundo o que está escrito lá em Coríntios 5, versículo 8. É isto, que Cristo é o Cordeiro, Cristo
Ele é a Páscoa, Ele é nossa Páscoa, Cristo Jesus. Os pães asmos representa a sinceridade de cada cristão, a verdade de cada cristão servir a Cristo. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Ele representa Cristo. Ele diz: olha, eu estou aqui. Sofrimento, irmãos, amargor, Ele é amargo do arrependimento. Não, eu não me arrependo não. Em Atos capítulo 3, versículo 19, vai dizer ali sobre um homem, mas ele vai dizer o seguinte, o versículo inicia dizendo assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Por que na presença de Deus? Porque nós estamos na presença de Deus, queira você sim ou não, todo o tempo. Ninguém se esconde de Deus, ninguém foge de Deus, mas nós vamos prestar conta com Deus. Prestar conta com Deus. Muitas pessoas querem ser beneficiados, ou querem os benefícios de Deus, ou querem se identificar com Deus, mas não querem pedir perdão de Deus, não querem admitir que são pecadoras, ou que eu não quero desobedecer. Nós precisamos admitir que somos pecadores, que somos desobedientes e que nós precisamos nos arrependermos. O arrependimento é bíblico. Deus quer perdoar os pecados e a chave para o perdão está na confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João 9, 1 João 9. Por que um cordeiro deveria morrer? Esse cordeiro deveria morrer, sim. Ele deveria morrer, espargir o sangue, e o povo de Israel deveria crer cada vez mais nele. Preparar esse cordeiro é o caminho para os céus. Esse cordeiro, no versículo 11 vai dizer: desta maneira comereis o lombo, cingindo o quê? Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. É apressadamente. O significado aqui é que estejamos preparados para Cristo. Ele quer que estejamos, irmãos, preparados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João 1:29. Tira o pecado das pessoas que querem confessar, de um povo que quer confessar, porque esse Cordeiro ele é manso, ele é passivo, ele é único. Esse é o Cordeiro. Em João 1, versículo 1 João 1:9. Ele foi escolhido por Deus, sim. Nós não fomos comprados por coisas desse mundo, não. Para prata, ouro, não. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. E esse Cordeiro foi um Cordeiro sem defeito. Aqui diz o versículo 5. Cordeiro sem defeito. Em Êxodo capítulo 12, versículo 5. Um Cordeiro guardado 4 dias para se apresentar. Jesus Cristo, sim, ele foi esse Cordeiro, ele foi guardado, ele foi julgado, ele foi todo um procedimento verídico. Ele foi imolado e ele foi assado, chicoteado. O versículo 8 diz: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Jesus Cristo, ele é lembrado na Páscoa, ele é lembrado na ceia também, a ceia do Senhor. Eu já citei, vou só citar de novo, que em Gênesis capítulo 4, versículo 4, o cordeiro o qual Abel ofereceu, era um cordeiro pessoal. Ele pegou da sua manada, das suas ovelhas. Ele pegou o melhor e Deus se agradou dele, daquele cordeiro que ele pegou. E mais tarde Deus instituiu também agora o cordeiro para cada casa, para a família e para os vizinhos também. E depois na lei veio o cordeiro para toda a nação. Jesus Cristo é o cordeiro que veio para toda a nação, cordeiro de Deus para todo mundo, aqueles que creem. Cristo Jesus, então ele é o cordeiro que resgata, que liberta as pessoas do escravo, que são escravizadas pelo pecado, que nasceram no pecado. Ele pagou o preço. Quero ler aqui em 1 Pedro 1,18,
1 Pedro 1,18, a redenção, o que Ele fez foi nos render. Ele te pagou o preço. 1 Pedro 1,18 e 19, creio que assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. 18. Sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Versículo 20 vai dizer: conhecido, irmãos, isso é maravilhoso. A redenção não foi feita nenhum pensamento de Deus assim, agora não foi um segundo plano de Deus, não. A Bíblia diz aqui claramente, no versículo 20 de 1 Pedro, vai dizer o seguinte: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, por amor de nós. Isto é maravilhoso, irmãos. Antes do mundo existir, antes que existisse Satanás, antes que existisse o pecado, antes que existisse a voz de Deus dizendo assim: haja luz, ele já tinha pensado no resgatador. Ele já tinha esse Salvador já tinha sido oferecido no silêncio da eternidade. O chamado de Deus à existência, irmãos, é maravilhoso nós notarmos aqui o procedimento de Deus, o plano de Deus, os desígnios de Deus, o amor de Deus ao seu povo, aqueles que muitas vezes nem são povo. Deus os ama, Deus quer cuidar de vocês. Todos os privilégios, todos os bens que Deus tem dado, todas as glórias que Deus tem concedido às famílias, à criação, tudo repousa na obediência a Ele. Quem não obedece vai sofrer o castigo, a consequência, mas aqueles que obedecem, vão estar em um bom local, vão estar seguros em Cristo Jesus. Quando o homem pecou, ele perdeu tudo, porque Deus criou o homem perfeito. O homem perdeu. A tentativa então de Satanás é impedir, sempre é dito em alguns textos que aquela situação lá de Caim foi a situação que o diabo já estava tentando ali matar o Salvador, destruir o Salvador. Até em Mateus capítulo 4 também, de 1 a 11, vai falar que o diabo ali: não, olha, eu te dou tudo. Mas sabemos, irmãos, que Deus tem um propósito. E Jesus aqui, como diz, antes da fundação do mundo, já tinha feito esse plano. O plano de Deus, não é agora. Mas o homem se corrompeu, caindo no pecado. A criação sofreu, o homem sofreu. Mas nós estamos, irmãos, para servir a Deus. E Jesus Cristo para abrir o caminho dos céus. O caminho para aqueles que não têm. Você não tem propósito na tua vida? Deus tem um propósito na tua vida. Se você não tem propósito, se você não tem vida, se você não tem esperança, Deus tem um propósito na tua vida. Deus quer acabar com o teu sofrimento após a vida, mas você vai sofrer aflições, sim. Neste mundo tereis aflições. Deus disse, porque Cristo mostrou o que? O sofrimento. Ele disse: vocês vão ser jogados entre os leões. Mas se maravilhe de você ter vida em Cristo, de você assim: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A esperança eterna, ela não é temporal, ela é eterna. Ela é uma vida após a morte. Você quer esse Cordeiro, esta maravilhosa graça de Deus, a verdade de Deus? Pense nisso. Você tem se apresentado a Deus? Você quer estar debaixo da graça de Deus, da proteção de Deus? Esse é o fato maior que o Cordeiro de Deus ele dá. Ele disse: eu quero guardar você, eu quero salvar você, desde agora, do dia 1º até o dia 4º, dia 10, não importa o dia, importa que você se entregue a Ele, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós.
1 Coríntios 5, versículo 7. Cristo, nossa Páscoa, Ele sim se entregou. Se entregue a Ele. Eu não sei, ouvinte, irmão, amigo, eu não sei a tua vida, eu não sei se você tem buscado refúgio em Cristo Jesus, mas Ele pode ser o teu refúgio, Ele pode ser a tua salvação, Ele pode ser o teu cordeiro, se você não tem Ele. Mas se você tem ouvido a palavra de Deus, que é preciosa, e Cristo é precioso, porque Jesus Cristo não foi prata, não foi ouro não, mas foi a verdade de Deus. A fé que você tem em Cristo vai te levar para o céu. Agora, a fé que você tem em alguma coisa, essa não te leva para os céus, porque é o Espírito de Deus que vai te abrigar, é o Espírito Santo de Deus que vai te convencer que você é pecador e que você precisa confessar os pecados a Cristo, e Ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar, Ele vai esquecer. Em quem você confia? Confia em Deus. Não confie nas suas forças, no cavalo, no animal, não, confie em Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Deus, que nos exorta, ó Deus, ó Pai, a entendermos, compreendermos, ó Pai, o Teu sofrimento, o Cordeiro, o sofrimento do Cordeiro de Cristo Jesus, o sofrimento dele, que para muitas pessoas que não entendem a Páscoa, ainda é um sofrimento triste. Por quê? Porque eles não têm esperança. Mas aqueles que entendem, ó Pai, Deus eterno, eu te peço por essas pessoas que entendem, que já receberam a Tua promessa, já habitam com eles o Espírito Santo de Deus. Eu te peço, ó Pai, que esses homens e essas mulheres se ocupem mais e mais em falar, em pronunciar, em ensinar a Tua palavra, Pai, a Tua bondade e as Tuas misericórdias, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, ó Pai, e que aqueles que não conhecem possam provar, possam, Deus, ó Pai, desejar em seus corações crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Ó Deus eterno, eu te peço, Pai, abençoa o Teu povo, ó Pai. Deus amado, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu oro agradecido. Amém. Deus abençoe a todos. Muito bem, nós vamos assim dar continuidade, cantando mais um hino, dessa vez o número 37 do HL, Não Chores Mais. Vou pedir novamente para as nossas irmãs, Gleice e Isabelle, para nos ajudar com esse hino. De manhã, quando foi ao sepulcro, viu Maria o que aconteceu. Apressou-se a contar aos discípulos que Jesus desapareceu. Oh, não chores, mas entristezas, Cristo se levantou e vivo está, como nos prometeu, é verdade, pois o após vivo estamos. A chorar Maria estava, mas ouviu quando alguém falou: Ao verás avistou Jesus Cristo, Ele vive como afirmou. Oh, não chores, mãe, tristeza, Cristo se levantou e vive está, como nos prometeu, é verdade, pois o após vivo está. Deposita sua fé em Cristo, Ele pode te salvar.
Obrigado, irmãs. Possamos assim então fazer uma oração, encerramento ao culto dessa noite. Oremos. Senhor Deus, Pai que está no céu, obrigado, Pai, pelo culto que tivemos aqui essa noite. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está colaborando, Senhor, para que possamos realizar essa gravação, Pai, para que cada irmão, Senhor, na sua casa, com a sua família, possa estar assistindo, te cultuando, Pai, nesse domingo, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um, Senhor, obrigado pelo culto. Te peço que o Senhor possa estar conosco durante toda essa semana, nos guardando, nos protegendo, Pai. É o que eu te peço e agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Então, assim estamos encerrados. Estamos encerrados.